tan excelentes ponentes que tenemos en esta segunda jornada del tercer Congreso Boliviano de Medicina Estética. Doctora Kelly. Sí, sí, mira, estamos todos encantados, estou muito contenta com a assistência também. Agora nós vamos apresentar alguém especial para mim, porque foi meu professor, e eu comecei medicina estética com o Dr. Romualdo, um excelente médico, uma pessoa super reconhecida em Brasil, a parte que também é presidente da União Internacional de Medicina Estética de Brasil, assim que tenho o prazer de apresentá-lo agora, e vamos estar aí, qualquer dúvida que tenham com relação ao idioma, o doutor também habla espanhol, pero lo que sea necesario, voy a estar aquí para ayudarles también. Muchísimas gracias, doctora Kelly. Y definitivamente, como lo decía ya la doctora Kelly, vamos a abordar el tema de lo que es la blefaroplastía con plasma láser. Para ello, obviamente, se tiene a un gran profesional, gran especialista sobre este tema. Hablamos del doctor Romualdo Gama, que se conecta desde Brasil. Él es cirujano plástico registrado del Consejo Federal de Medicina, conferencista nacional e internacional. Él es director científico de la Sociedad Brasileira de Cosmiatría, miembro del comité editorial de la Revista Brasileña de Cirugía e Investigación, coordinador del curso postgrado en Cosmiatría y Cirugía Dermatológica de la UNINGA, esto en Curitiba, y también coordinador general de la IPMC Paraná, Instituto de Docencia de Medicina y Formación y Especialización. También presidente de la UIME allá en Brasil. Queremos darle la más cordial bienvenida. Sabemos que el doctor ya está básicamente conectado. Doctor, desde el corazón de Bolivia, desde el corazón de Sudamérica, Cochabamba, le mandamos un gran abrazo. Buenos días, bienvenido al tercer Congreso Boliviano de Medicina Estética ASOBOME. Doctor, un abrazo de bienvenida. Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite do Dr. Miguel Botejo, da doutora Kelly Hotman, para participar desse evento. É uma honra muito grande. Nós vamos falar hoje sobre blefaroplastia com jato de plasma ou plasma laser. A blefaroplastia, tanto a cirúrgica quanto o jato de plasma, o plasma laser, é de grande importância porque o olhar é de grande importância. Então, muitos pacientes com sinais de envelhecimento, com flacidez de face, nos procuram no consultório e temos que resolver essa patologia, né? Esse inesteticismo, né? E uma das propostas que a gente tem é o tratamento com o jato de plasma, o plasma laser, que é uma radiofrequência, né? O princípio da radiofrequência é uma energia eletromagnética que afeta a pele, emitindo ondas de alta frequência. A radiofrequência gera calor, consequência da resistência dos tecidos no movimento dos elétrons dentro do campo eletromagnético. E essa frequência, as ondas eletromagnéticas fazem com que as moléculas de água oscilem, vibrem, e essa oscilação transforma a energia eletromagnética numa energia térmica. E o que é o plasma? É o quarto estado da matéria. Um exemplo de plasma na natureza é o raio. Diferente do laser, o plasma entra em contato com a pele, sublima e não queima. A sublimação ocorre quando a mudança no estado físico de sólido diretamente para o gasoso. Como exemplo dessa transformação temos o gelo seco. Então é importante aqui uma observação. Quando nós estamos com a ponteira do jato de plasma, se nós encostarmos na pele, não vai haver emissão do raio, não vai ter energia. Ele tem que estar distante da pele, em torno de 2 a 3 milímetros, mais ou menos. Então, um exemplo de raio aqui para nós vermos, né? Então, qualquer lesão, se fragmenta em múltiplos ou pequenos pontos, gera uma forte resposta restauradora, colagênica e citogênica, com baixo sofrimento do paciente, uma rápida restauração, recuperação e um mínimo risco de cicatrização inestética. E como é o tratamento com o plasma laser? Então, para conforto do paciente, usamos um creme anestésico que deve ser aplicado 30 a 40 minutos antes do procedimento. Durante a sessão, o médico executa uma série de impactos com o equipamento que forma crosta de sublimação na pele, o que induz a retração instantânea da área tratada, lembrando, distante da pele aí uns 2 a 3 milímetros.
Essas crostas permanecem na área por 3 a 5 dias, podendo chegar até 10 dias, e não devem ser manipuladas, não devem ser retiradas, para que sejam eliminadas naturalmente. Pode ocorrer inchaço e vermelhidão na área tratada por um curto período. A quantidade de sessões varia de acordo com o objetivo do tratamento e, evidentemente, com o grau de flacidez, né, com o grau de lesão, de fotoenvelhecimento, sendo necessário geralmente de 1 a 3 sessões. Essa quantidade deve ser avaliada e indicada pelo médico antes do início do tratamento e deve ser bem explicada com a paciente. Ela deve fazer 3 sessões, uma sessão a cada 15, 30 dias ou 90 dias, mas a critério do médico, do assistente. Esse é o aparelhinho de plasma laser que nós usamos, um RU638, é um aparelhinho simples. Tá? Lembramos que afetam a cicatrização, a hidratação da pele, uma pele mais hidratada, a falta de zinco, pacientes que fazem uso de tretinoína, antissépticos, o retinoide sistêmico, que seria o Roacutan, ele diminui a colagênese, aumenta a mitose e destrói a fibronectina. Os corticoides reduzem a inflamação em todas as etapas de cicatrização, evitando também uma resposta inflamatória que pode haver uma hipercromia. E a fibrase e a colagenose destrói a fibronectina. Então temos que lembrar disto. As indicações clínicas do jato de plasma, o plasma laser: flacidez da face, do pescoço e do colo. Redução de rugas, dando firmeza à pele. Podemos usar em cicatrizes de acne e em estrias. Muito importante em qualquer procedimento estético, a foto antes do procedimento. Então devemos fazer a foto de perfil, né, de frente e 45 graus direita e esquerda, né? Então, alguns cuidados que nós temos que ter na aplicação do jato de plasma: é o limite da aplicação, a divisão do côncavo da pálpebra, que já vamos falar, a extensão da área aplicada, o número de pontos, o tempo de aplicação e o intervalo das sessões. Então, o primeiro passo: distância mínima do conduto lacrimal. Então, devemos deixar uma distância de 1 centímetro a 1,5 cm, não fazendo a aplicação nessa região, porque quanto mais próximo dessa região, nós vamos ter mais processo inflamatório, mais edemas e até podemos, num grau, aí, lesar o conduto lacrimal. Então, sempre 1 a 1,5 centímetro do conduto lacrimal. Então, fazendo uma revisão, deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é o côncavo, tá? Aqui é o côncavo também. Então, sempre nós marcamos o côncavo até em cima, normalmente 1 centímetro abaixo da sobrancelha. E fazemos essa marcação ficando distante do conduto lacrimal 1 centímetro mais ou menos. Então, o limite da aplicação é na pálpebra móvel, né? A pálpebra fixa, desculpe, a gente tem o côncavo, voltando aqui o côncavo, na pálpebra, no párpado móvel nós não fazemos do côncavo para cima, que é na pálpebra fixa, o párpado fixo, normalmente 1 centímetro abaixo da sobrancelha. E esse é o nosso limite de aplicação e devemos evitar esse 1 centímetro aqui a 1,5 centímetro do conduto lacrimal, tá? Normalmente 1 centímetro abaixo da sobrancelha, né? E a gente vai até, se quisermos fazer a aplicação, pode ser nessa região aqui embaixo da sobrancelha, sempre respeitando esse 1,5 centímetro do conduto lacrimal, e podemos descer até 1 centímetro mais ou menos aqui da sobrancelha. Então aqui a gente tem o côncavo, né? Normalmente o paciente com olho fechado a gente vê melhor, e 1 centímetro abaixo da sobrancelha. Nesse desenho aqui a gente tem uma marcação mais ou menos da região que nós podemos fazer. De novo aquele slide na marcação, evitando aqui 1,5 centímetro do conduto lacrimal, o côncavo e 1 centímetro embaixo da sobrancelha. O número de pontos aplicados: quanto mais pontos nós fizermos, mais reação nós vamos ter da pele. Então, maior vai ser a agressão. Então, quantos pontos
nós fizermos um mais perto do outro, maior agressão a gente terá. Então é importante a gente pensar nisso por grau de flacidez. Paciente que tem muita flacidez, nós vamos fazer mais pontos aproximados. Tá? Então esse é um outro questionamento na aplicação. A intensidade da aplicação. Quanto mais pararmos a ponta fazendo o raio, mais agressão nós teremos. A cor ideal é a lesão marrom clara, né? Quanto mais escuro, mais intenso foi a minha aplicação. Então essa é outra observação na hora da aplicação do jato de plasma. E o intervalo de aplicação. Normalmente eu proponho o paciente fazer um intervalo em torno de 30 dias. Porque o intervalo de 90 dias, o paciente depois reclama que o resultado está sendo muito pobre. Se fizermos 3 sessões com 90 dias, nós vamos ter 9, 18, 270 dias, quase um ano para fazer a aplicação de jato de plasma, e evidentemente que nós não vamos ter um resultado bom. Então aqui um videozinho da marcação. Marcamos o côncavo e fazemos a delimitação. Marcamos 1 centímetro embaixo da sobrancelha e fazemos a nossa marcação. Na pálpebra inferior, normalmente 1/2 centímetro abaixo do rebordo. Fazemos a aplicação com agulha de carpulho, pode ser usado também a solução anestésica de Klein, e vamos fazendo a nossa aplicação. Esse vídeo está com uma velocidade aumentada, tá? Não é essa velocidade para nós não perdermos muito tempo. Então normalmente eu faço uma varredura e depois eu faço os pontos mais intensos, mais parado no local. A gente pode também, eu gosto sempre de associar a aplicação de meio a 1 ml de xilocaína no foramen supraorbital. E aí eu tenho uma boa anestesia dessa região também. Então, além de fazer anestesia local, eu faço o bloqueio aqui do supraorbital, jogando meio a 1 ml de xilocaína ou solução de Klein. Fazemos a mesma coisa do outro lado. Então veja, eu faço uma varredura mais rápida. Depois eu faço os pontos mais demoradinhos no local. Uma coisa também aqui vale a pena de falar é a aplicação desse ponto mais escuro, né, mais demorado, pode ser feito antes ou depois, fica a critério do médico que vai fazer o procedimento. Cada um tem uma rotina. Como tudo em medicina, a gente tem sempre uma rotina de aplicação. Então, ou você faz essa varredura mais rápida, né, antes, ou pode fazer depois. Aqui fazemos a infiltração de novo, tá? E volto a falar também, às vezes eu faço o bloqueio do infraorbital, que fica na linha média entre o incisivo lateral e a linha média pupilar, mais ou menos 1 centímetro em cima da asa do nariz. Eu gosto de associar essas duas anestesias. E podemos fazer na região periorbital a aplicação também, até principalmente para melhorar as rugas que normalmente tem. A gente tem a opção de fazer a toxina botulínica para essas rugas dinâmicas, mas para as rugas estáticas a gente pode usar o jato de plasma com um bom resultado também. Então veem que é um procedimento extremamente tranquilo, o paciente aceita muito bem. É muito comum durante a nossa anestesia a gente pegar um vasinho e dar um hematomazinho também. E eu tenho por hábito, quando eu já faço anestesia e observo que teve um hematoma, eu já falo para o paciente: olha, eu peguei um vasinho aqui na hora da anestesia, vai ficar meio roxinho, mas aí no prazo de 1 semana, 10 dias, que é o período da evolução da cicatrização, esse hematoma vai sumir. Mas eu já aviso ao paciente também que teve essa lesãozinha do hematoma.
Então, resultado aí pós-imediato. Resultado com 4 dias, vejo que já tem crosta formada. 5 dias. 8 dias. E 10 dias. Eu sempre associo, após a aplicação do jato de plasma, o uso de fatores de crescimento. Então eu uso fator de crescimento fibroblástico a 4%, fator de crescimento epidérmico a 4%, e mando a paciente aplicar de manhã e de tarde durante esse período de pós-aplicação. Então essa é uma paciente que tem em tese, uma boa indicação de jato de plasma, uma paciente idosa, com bastante flacidez infrapalpebral e suprapalpebral e região lateral, que não quer fazer uma blefaroplastia. Então, pacientes que não querem submeter a blefaroplastia, pacientes que não têm uma situação financeira para fazer uma blefaroplastia, é uma boa indicação nós oferecermos a blefaroplastia com o jato de plasma, com plasma laser. Tá? Então aqui foi feita a anestesia e já estamos fazendo a aplicação. Aqui já estamos fazendo a aplicação do outro lado, idêntico à paciente anterior, né? Nessa paciente eu já fiz a marcação com o próprio jato de plasma na minha região até onde eu vou estender a aplicação. A gente tem por hábito também esticar a pele com os 2 dedos para poder fazer uma aplicação melhor. Tá? Então mais um modelinho de aplicação. Então vejo o resultado de antes e pós a aplicação. Resultado antes e pós aplicação, vejo que pós aplicação já teve uma retração da pele aqui, né? Com uma aplicação, esse é o resultado que obtivemos, melhora a ruga da região periorbital, o edema melhorou, a flacidez melhorou alguma coisa. Vocês vão dizer assim, Romualdo, mas ainda tem flacidez, tem, mas foi uma aplicação, e se compararmos com a foto anterior, teve um resultado não muito satisfatório, mas teve um resultado. Essa é a paciente que teria que fazer 3 aplicações. Aqui paciente com 2 aplicações, mostrando que já teve uma muito boa melhora, né, tanto da parte infraorbital com a parte supraorbital, né? E aqui paciente com 3 aplicações, mostrando o resultado realmente muito bom. Aqui dá para ver bem a marcação do côncavo aqui, ó, e o côncavo aqui, ok? E essa paciente com 3 aplicações também vejo que o resultado é bem satisfatório. Uma outra opção que temos é o tratamento para chantelasma. Então o paciente vem fazer a blefaro, nós podemos fazer a aplicação para chantelasma também. Cuidados no pós-operatório, eu normalmente mando fazer tanto na blefaroplastia cirúrgica quanto a blefaroplastia com jato de plasma. Eu mando fazer compressas com chá de camomila gelado sobre os olhos 3 até 6 vezes por dia durante 10 minutinhos. Evitar fazer grandes movimentos com o rosto, rir muito, falar muito, etc., para evitar de abrir a crostinha e acabar ferindo a pele. E evitar calor intenso, tomar sol, fazer sauna ou banho muito quente. Não esquecer, assegure-se antes de aplicação o modelo de vida do paciente, a época do ano, a preparação da pele, o fototipo, a fotoproteção, fotoexposição recente e os cuidados posteriores ao procedimento. Lembrar que nós estamos usando uma radiofrequência que vai ter um raio, então não faça a limpeza com álcool e inicie imediatamente. Faça a limpeza com álcool crescedino e lembre de secar. E depois da aplicação, não se usar álcool na pele ou algum protetor que tenha álcool, algum creme que tenha álcool na sua manipulação. Principalmente as pacientes que fazem uso dos desmaquiadores. Tenha em conta que os corticoides ajudam a prevenir a hipercromia, mas é somente em processos inflamatórios graves e imediatos, mas não prejudicarão a evolução, não
prejudicarão o prognóstico, o resultado seu. Então, queria agradecer mais uma vez ao Dr. Miguel, doutora Kelly, pelo convite honroso, e esses colegas que sempre me mandam material, em especial a doutora Susana Barreto, que também é conhecida de vocês, que nos deixou esse ano, tá? E vários outros que me mandam material ao longo dos anos. E a vocês todos que estão participando do evento, desejo sucesso. Queria aproveitar, convidá-los, nós temos um curso de pós-graduação em dermatologia estética, dermatologia clínica e cirúrgica, aqui em Curitiba, e nossos cursos, as aulas teóricas são presenciais online, e para quem é médico e está fazendo o curso na Bolívia e que pretende voltar para o Brasil, não é necessário ter o CRM para participar da nossa pós-graduação. Meu e-mail, o meu WhatsApp, e fico à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Bueno, excelente, doctor. Eu vou ingressar agora porque eu quero dar a bem-vinda ao doutor Romualdo. Doutor, buenos dias, bem-vindo, graças por sua ponência. Eu que agradeço o convite e um prazer revê-la depois de, salvo engano, uns 13 anos, né? Eu acho que por aí, não, doutor? Há tempito que não nos vemos, mas pronto, já nos vamos a ir. Já tenho que ir a Curitiba visitar a família. Doutor, vou passar umas perguntitas acá que quedou aqui. Eu tenho duas perguntitas, duas dúvidas. Prescreves alguma crema aclaradora para algum tipo de paciente em especial ou em seu protocolo ou não? Não, não. Solamente quando os pacientes se queixam de melasma, eu trato não com jato de plasma. Eu gosto muito de fazer o melanoblock do Dr. Júlio Ferreira, né? Sim. Então, não é a minha primeira opção. Minha primeira opção para melasma ou para hipercromia, eu faço o melanoblock do Dr. Júlio. Não tenho, apesar de ter indicação de jato de plasma para hipercromia, mas não é meu protocolo principal. Mas você coloca no seu protocolo do jato de plasma algum creme aclarador para depois, ou não? Depois da fase de cicatrização, dos 10 dias em que caiu toda a crosta, às vezes até uso a solução de Kligman, com hidroquinona a 4%, a Dexa a 0,05% e a tretinoína a 0,05%. Mas depois que cai a crosta, para evitar um processo inflamatório de hipercromia, né? Mas Perfeito. não é imediato, depois que acaba a crosta. Ah, sim. Lo que perguntei é se o doutor utiliza alguma crema aclaradora para depois do tratamento. E me dijo que usa a solução de Kligman em alguns casos, não, doutor? Sim. Perfeito. A satisfação dos pacientes, doutor, porque muitos vêm e nos perguntam, o jato de plasma funciona mesmo? Vale a pena ou é melhor fazer a cirurgia? Claro que há casos que a gente sabe que a cirurgia é mandatória, mas para os pacientes que não querem fazer, como que é a sua experiência com o nível de satisfação deles? A minha experiência, eu faço a blefaroplastia superior com anestesia local em consultório. Certo. Já a blefaroplastia inferior, eu não consigo fazer com anestesia local, porque o paciente tem aquela sensação de cânula está passando embaixo do olho e acaba mexendo muito o olho. E normalmente a minha cicatriz não vai ficar perfeita, porque vai estar mexendo bastante o olho. Então eu associo muito a blefaro superior cirúrgica com a blefaro inferior com plasma laser. Ah, perfeito. Eu falo que uma boa parte dos pacientes, ou talvez até uma grande parte, fique satisfeita, porque a maior queixa, na maioria das vezes, é a flacidez da pálpebra superior. Então, eu tenho bastante satisfação o resultado dos pacientes. Quando faz combinado, não? Lo que pregunté a los doctores es el nivel de satisfacción de los pacientes. Él me dijo que muchas veces hace una combinación, la blefaroplastia mismo en párpado superior y el plasma láser en párpado inferior y los pacientes están bien satisfeitos. Bueno, vamos a ver aquí las otras preguntitas de los colegas. Vamos a ver aquí. A ver aquí donde entramos. Aqui, ingressamos então.
Doutor, uma consulta. Eu vi que você faz como ai, como traduz o barrido? Como aí uns pontos antes de disparar os pontos, né? Você como a marcação. Que energia você recomenda para esses pontinhos que você coloca antes, né? Para marcar? Normalmente, eu não uso um máximo de energia, eu quase nunca usei a maior potência do aparelho. Eu uso uma energia média, e se eu vejo que essa energia média está ficando com aquele ponto amarronzado, eu acho que está bem aplicado. E se eu vejo que não está, eu aumento muito pouco, mas médio alto, nunca a maior tensão, e ele fica mais escurinho. Mas, normalmente, os pacientes com a flacidez mais exacerbada que a gente acaba agredindo mais. Eu faço uma comparação grosseira, para explicar para o paciente, eu falo assim, a senhora já viu o plástico quando a gente esquenta? Então, quando você vai esquentando o plástico, quanto mais calor você chega perto do plástico, ele vai até derreter. E o Jadiplasma vai fazer exatamente isso na sua pele. Eu vou esquentar a ponto de a sua pele dar uma enxugada, vai dar uma encolhida, entendeu? Perfeito. Então, aqui, doutora Cláudia, o que o doutor contestou é que utiliza como uma energia mediana, não? E explica ao paciente, mais ou menos, para que ele entenda que é o que vai ser, que é como o plástico, não? Que pone, quando entra calor no plástico, como se derrite. E é isso o que ele vai fazer para que se acomodem os tecidos e quede melhor aí a zona. Agora, hay otra preguntita. Primeramente, felicitarlo por la excelente ponencia. La doctora Dunia le dice, doctor, mi pregunta es, ¿a qué tiempo podríamos realizar la segunda sesión y si combina el procedimiento con alguna otra técnica? ¿En qué tiempo entre uma e outra e se pode combinar com outra técnica, doutor? Se a gente observar que a crosta fica em torno de 10 dias, 12 dias até, eu acho que é muito precoce fazer aplicação com 15 dias. Eu normalmente aconselho fazer com 30 dias. Se o paciente estiver muito ansioso, talvez até com 3 semanas, mas mesmo assim com uma certa cautela, porque a pele não recuperou completamente. Então, normalmente eu falo, olha, vamos fazer 2 ou 3 sessões, uma por mês. 90 dias, como eu disse na palestra, eu acho que é meio complicado, porque o paciente diz, estou fazendo tratamento e não estou vendo melhora. O espaço é muito bom com 90 dias, mas tem alguns colegas que até fazem com 90 dias, mas a minha rotina é em torno de 30 dias. Você combina alguma outra técnica junto com esse tratamento ou não? Não, eu só faço por 30 dias a manipulação com fatores de crescimento, só isso. Perfeito. Então, aqui o doutor disse que ele indica 30 dias para que a pele se recupere. Pacientes muito ansiosos, antes se poderia hacer com muito cuidado depois de 3 semanas, porque o ideal seria uma vez ao mês, não? E que o único que utiliza, que combina o tratamento com fatores de crescimento. Em caso de ter complicações, doutor, qual seria mais frequente e qual o manejo? A única complicação que eu tive, mas mesmo assim muito pouco, salvo engano, foram 2 ou 3 pacientes, foi a hiperpigmentação, justamente uma reação inflamatória, mas que você usando depois a solução de Kligman resolve tranquilamente, sem complicação grande, vamos dizer assim. Perfeito. Aqui disse o doutor que a única complicação que ele vê é a hiperpigmentação que ele utiliza, então, a solução de Kligman. Outra pergunta aqui, doutor, cordial saludo, muitas felicidades pela apresentação. Quando trata as arrugas estáticas, trabalha no monte ou na mesma pressão, ou na mesma depressão? É isso, doutor Botelho? Eu trato na mesma rotina, seja para a flacidez ou seja para as arrugas, eu vou fazendo eu falo que é um escaneamento, eu vou escaneando a região toda que eu quero tratar, seja para a ruga ou seja para a flacidez. Mas você aplica, digamos, na ruguinha, na parte onde tem a depressão ou na parte de cima? Na depressão mesmo? Ou indiferente? Eu vou fazer um escaneamento. Se pegar no meio da ruga, tudo bem. Se pegar na parte mais gordinha, tudo bem. Porque perfeito. por proximidade vai haver a lesão, né? Então, não há necessidade de ser no meio da ruga.
Exatamente. Uhum. Aqui, doutor Botelho, então, o doutor contesta que não importa a zona, já que base no escaneamento, independente da zona onde agarra, igual vai ter o mesmo efeito. O doutor Vargas pergunta a inversão da máquina, doutor, mais ou menos aí no Brasil, preço, tem alguma noção? Preço da aplicação ou preço... Da máquina que me estão perguntando, aproximadamente. Esse aparelho que eu uso, ele deve estar na faixa, quando eu comprei, eu paguei R$3.000. É um aparelho barato. Ele agora deve estar pelo menos pela metade do preço, que já não é tanta novidade, então o preço vai acabar caindo, mas deve estar entre R$2.000 a R$3.000. Mais ou menos $600 por aí, mais ou menos. Não? Aproximadamente $600. Outra pergunta, doutor, o senhor recomenda administração via oral de ácido tranexâmico? Para ser concomitante com o tratamento? Se o paciente já tem uma hipertonia, já tem melasma, eu posso até fazer uso do tranexâmico também, eu posso até fazer manipulado depois, junto com o próprio fator de crescimento. Mas não tenho tido isso com muita frequência, não. Mas é uma técnica que pode ser usada também. Perfeito. Aqui diz que pode ser utilizada via oral ou em crema também, junto com os fatores de crescimento. Outra, cá, felicidades pela excelente apresentação. Quantos ml de anestésico usa para o bloqueio anestésico, doutor? Eu, como cirurgião, eu não tenho medo de agulha, vamos dizer assim. Eu tenho muito colega que faz só anestesia tópica, usa uma xilocaína 20%. Eu acho que é meio deve ser inconveniente, porque eu tenho que deixar o paciente com 30, 40 minutos para fazer efeito da xilocaína, isso atrapalha o andamento do consultório. Então, eu uso normalmente a seringa de carpulha, que é a seringa do odontólogo, e com uma ampolinha de carpulha, eu faço praticamente a região inferior, com quatro ampolas de carpulha, eu falo inferior e superior, e não tem risco nenhum de anestesia. E eu uso a agulha de carpulha, que ele é a mais fininha que tem, a dor é bem menor. Né? Quanto vem em cada ampola, doutora? Não me lembro. 1,8. 1,8. E você usa mais ou menos 4? 4. Mais ou menos 4 ampolhas de 1,8 ml o doutor utiliza. Não é que ter medo da anestesia, não, o paciente tem que estar cómodo, isso é o mais importante, não? O doutor é cirurgião plástico, assim que não tem medo. Nós tampouco temos que ter, porque o paciente tem que estar cómodo, porque senão não vuelve. Isso é algo muito importante, não? Doutor, outra perguntinha aqui. Muitas graças pela maravilhosa ponência. Queria saber se podemos combinar com carboxiterapia ou ozonoterapia. Sim, eu não tenho experiência com ozonoterapia, apesar de que comprei o aparelho e estou começando a estudar. Com carboxiterapia, eu acho que é uma combinação muito boa. Você vai fazer o cheiro de colágeno, né? Mas aí eu faria intercalado, faria cada 15 dias carboxi, 15 dias já de plasma. 15 dias carboxi, 15 dias já de plasma. Eu acho que é uma ótima opção de juntar tratamento. Excelente. Aqui o doutor disse que o sono não tem experiência todavia, mas já está estudando, mas o carboxi lhe parece uma boa combinação. Outra pergunta acá, doutor, estamos lendo de perguntas hoje dia? Por favor, poderia indicar novamente as concentrações de solução Kligman que você utiliza? Sim. É hidroquinona a 4%, dexametasona a 0,05% e tretinoína a 0,05%. Perfeito. Aí eu muito obrigada. Vou manipular 30 gramas, isso aí dá 20 a 30 dias sem problema. Perfeito. Usar muito à bem. noite, retirar de manhã cedo. Utilizar pelas noites e retirar pela manhã. Perfeito, doutor. Essas são todas as perguntas. Eu quero agradecer de novo a sua participação. Sempre um prazer te ver.